começar, eu pedia que prestassem atenção ao que o Artur Coelho nos vai contar. Vou repetir, ver se consigo atrair a atenção para essa fala. Não é isso. Então nós iríamos começar com a fala da pessoa que estava aqui em último lugar na comunicação, mas passa para primeiro, e esperamos que entretanto os colegas cheguem e conforme forem chegando vão apresentando. Eu agradeço à Associação o convite que nos fizeram para coordenar esta mesa. Tenho muito gosto em estar convosco e espero que se aprofundem as ligações entre o grupo de investigação que coordeno e a Associação de Professores de Educação e Comunicação Visual. E de imediato passava então a palavra ao Nuno Coelho, que é professor de TIC no agrupamento de escolas de Venda de Pinheiro e tem uma ligação à Unidade de Investigação, Educação e Desenvolvimento da Universidade Nova. A palavra é sua. Ok, obrigado. Mais uma vez, obrigado pela presença aqui. Só um pequeno reparo: tudo aquilo que vão ver a seguir é feito por crianças dos 7 aos 14 anos, que é a idade no meu trabalho. Se vos parecer um pouco estranho estar aqui uma pessoa das informáticas assim, infiltrada no meio das expressões visuais, não é tão estranho quanto isso, porque hoje em dia as fronteiras são mais difusas. Eu penso sempre numa frase do McLuhan, que é aquele conceito dele de que o computador é uma extensão da mente humana. Eu pergunto se não poderá também ser uma extensão da mente criativa e da mão que cria. É um pouco por isso que surge este projeto, por assim dizer, que no fundo é a vertente de abordagem às TIC que eu escolhi utilizar na minha prática letiva. Antes de mais, porquê em 3D? Quando eu comecei a usar o computador na sala de aula, na antiga disciplina de Educação Visual Tecnológica, não sei se recordam, algo que existia há uns anos e que entretanto foi extinto por obra de divina graça, vou calar, pensei, por que não usar o computador como ferramenta de expressão criativa? E porquê o 3D? Porquê eu não escolhi uma via mais simples, como imagem digital, como edição de imagem, fotografia ou vídeo? Pelo desafio, pelo facto dos meus alunos, e os alunos na generalidade, estarem habituados a lidar com o 3D no seu dia-a-dia, nos jogos que consomem, no gaming, nos vídeos, na animação, no cinema. Eu tenho alunos que no intervalo estão a brigar com os colegas, no telemóvel, a construir cidades de Minecraft. Portanto, por que não pegar nisso e trazer para a sala de aula? Há também aquela vertente que é a vertente de... Nós temos muito... sem querer enterrar muito e isso meus colegas, temos muito a ideia de usar o computador como uma ferramenta de consulta de pesquisa, de consumo de informação. Vamos ver o vídeo, vamos mostrar o vídeo, vamos pesquisar, encontrar. E não é que isso não seja válido, muito pelo contrário. Aliás, hoje em dia, pesquisa e saber tratar informação é uma competência fundamental. Mas e por que não também mostrar às crianças que elas podem ir mais longe do que isso, que elas podem ser criadoras e conceptoras de conteúdos e com ferramentas que, à partida, lhes parecem complicadas e inacessíveis. Quem aqui estiver mais dentro do mundo 3D é capaz de olhar para ali e perguntar: para que tanta coisa? Aquilo é um apanhado dos vários programas que eu trabalho na minha sala com meus alunos. Porquê tantos? Porque é que eu não escolhi, por exemplo, uma coisa tipo Blender ou 3D Studio Max? Bem, porque eu trabalho com crianças que vão desde a primária até ao terceiro ciclo. Eu não os quero motivar, quero dar as ferramentas simples que lhes permitam muito facilmente começar a construir coisas por elas próprias. Se eu usasse um pacote de 3D de nível profissional, isso não seria possível. No fundo, aquilo são muitos programas, mas na prática só há assim 3 que são fundamentais, que é o SketchUp, que é uma forma muito intuitiva, muito fácil de aprender a trabalhar em 3D. O Bryce, que é um patota que nós fazemos. É uma maneira também fácil de nós criarmos renderings e animações 3D em vídeo com alguma qualidade gráfica. E, finalmente, um programa muito pouco conhecido, chamado DogL3, que é japonês na sua origem e que me serve para isto, para que a criança perceba como se relacionam as formas em 3D. O que é a perspectiva, o que são os alçados, como é que pode posicionar, como é que pode deformar, aumentar, rodar um objeto no espaço tridimensional para daí conseguir construir um modelo, seja um modelo em que, por exemplo, seja um modelo do corpo humano em que os braços sejam realmente colados ao torso e não a 10 km de distância. Temos mais programas que trabalhamos, como o caso do Ivati Studio, que nos serve para incorporar vários modelos e mundos virtuais, o Avatar Studio, que nos serve também para criar humanos virtuais,
O jogo Minecraft, existe um utilitáriozinho porreiro para 3D printing que nos permite tirar modelos de Minecraft para depois utilizar noutro tipo de animações ou mundos virtuais ou coisa assim. Mesh Lab é um programa de nível mais profissional que serve para converter entre formatos de ficheiros e também é muito útil para fazer scanning do real, 3D scanning. E quando trabalhamos em mundos virtuais utilizamos uma tecnologia já um pouco antiga, mas que é open source, não tem custos, é estável e corre em qualquer computador, que é o VRML. O que é que fazemos com isto? Bem, somente fazemos objetos, meshes, modelos 3D. Que objetos? Isso vai depender da criatividade de cada aluno e do projeto que ele quiser escolher. Com isso, podemos criar espaços virtuais em 3D, tipo mundos virtuais similar ao Second Life, mas noutro tipo de tecnologias, como já referi no VRML. Podemos criar animações 3D ou então podemos simplesmente ter o objeto por si só, não vai de mal ao mundo. Isto, como já há pouco referi, começou na sala da LDBT, com alguns computadores que nós punhamos e depois começámos a olhar para as escolas do primeiro ciclo e a levar isto à sala de aula do primeiro ciclo também, numa parceria com professores que estavam dispostos a estas aventuras. Quem diz primeiro, deste mesmo segundo ciclo, integrado em EVT, mas sempre neste tipo de trabalho a pensar em interdisciplinaridade, ou seja, não é usar o computador por si só, nem aprender só para se aprender e para se mostrar que se é capaz de trabalhar no 3D. É usar o 3D e as ferramentas como complemento ao tipo de trabalho. Por exemplo, no caso das animações 3D, o processo constituía em, com a professora titular, escreverem um texto em língua portuguesa, que podia ser depois trabalhado visualmente em expressão visual, e depois, finalmente, ir lá eu ajudá-los a aprender o 3D e a fazer a animação e a montagem. Outro tipo de trabalhos, por exemplo, mundos virtuais que são temáticos. O que estão ali a ver é um modelo de uma célula que foi construído para um mundo virtual em que tentámos fazer um museu do corpo humano, em que vários grupos ficaram encarregues de modelar várias componentes do corpo, células, veias e etc. E isto foi desenvolvido em paralelo com outras disciplinas, nomeadamente ciências e, na altura, era projeto. Portanto, a interdisciplinaridade para nós é fundamental. Não é que não nos dê gozo que as crianças produzam por si só e façam de maneira mais artística, mas o poderem tirar aquilo que aprendem numa área, na informática, por exemplo, e poderem ir buscar conhecimentos de outras áreas e criar algo novo, é, para nós, um ponto importante de foco. Com a reforma curricular que apanhou a nós de artes visuais, professores, normalmente TVT, assim um pouco derrompante, surgiu a oportunidade de integrar este projeto em TIC. Pronto, começamos a olhar para as metas curriculares e o objetivo é tentar usar as tecnologias 3D e não só, obviamente, para a abordagem de metas curriculares, nomeadamente todas aquelas que envolvam o domínio dos ambientes computacionais e a produção de conteúdos. Outra coisa que é importante salientar é que o nosso foco é sempre em trabalho de projeto, ou seja, tem que haver uma fase inicial de aprendizagem elementar, tem que se conhecer o mínimo das ferramentas para se conseguir trabalhar com elas, mas a partir daí cada aluno ou grupo de alunos tem de escolher aquilo que quer fazer. E quando digo isto, digo mesmo que pode escolher o que quiser. Venha o projeto que quiser, quer fazer um mundo virtual, força, quer fazer uma animação, força, quer fazer um trabalho temático, força, quer fazer algo mais livre, força. Liberdade, trabalho, projeto, definir as suas etapas e começar a trabalhar para elas. Por acaso me estou a mostrar, foi um aluno do ano passado que me pediu para modelar no final do primeiro semestre um dinossauro, e ele fez, porque adorava dinossauros. Em relação a outro tipo de abordagens, como o jogo Minecraft tem tido tanta adesão por parte das crianças na faixa etária com o trabalho, neste momento, no terceiro ciclo, tem-se trabalhado muito nessa área, tentando retirar objetos de jogo que eles constroem, que depois são aproveitados para outro tipo de trabalhos. E também estou a notar uma coisa, é que a estética do jogo está a influenciá-los na escolha de projetos que estão a escolher. A imagem mais pequena que estou a mostrar é um trabalho que está ainda a decorrer, não está pronto ainda, em que esse aluno quis refazer o jogo ele próprio usando VRML. Então, o que estão a ver é um objeto de Minecraft, aliás, um personagem de Minecraft a ser animado. Eu simplesmente disse, vamos fazê-lo. Como já referi aqui várias vezes, o nosso objetivo é sempre dar à criança as ferramentas
mostrar-lhes um pouco do que podem fazer e a partir daí surpreendem-nos. E eles têm-me sempre surpreendido. Outras áreas em que nós também gostamos de investir têm a ver com o património. Um trabalho muito interessante que eu tento sempre incentivar junto dos meus alunos é o recriar algo de património, um monumento. No caso que estão a ver, um trabalho que se inspira no Antigo Egito, em que as alunas para o fazer tiveram que pesquisar, tiveram que ver o que era e tiveram que reconstruir em 3D. Outras experiências que nós também fazemos não se restringem apenas à modulação 3D. Também gostamos de trabalhar com realidade aumentada e neste momento estamos a experimentar com 3D scanning, ou seja, não sei se estão a par do que é usar uma máquina fotográfica para fotografar o objeto de vários pontos de vista e depois um algoritmo de fotogrametria vai encontrar os pontos comuns, extrair informação espacial e transformar numa mesh 3D. E o que eu acho interessante nos alunos que trabalham isso é que eles sentem-se atraídos por esta estética quase de dissolução geométrica dos objetos e com multiplicidade de pontos de vista que este tipo de trabalho nos dá. E o que é que isto tem a ver com artes visuais? Como já disse, sou professor de TIC, não é? Quando estamos a trabalhar nisto, estamos de facto a trabalhar em multidisciplinaridade. E há conteúdos e aprendizagens que até agora seriam específicas das disciplinas de educação visual, educação tecnológica e similares, que aqui são necessários para que eles possam trabalhar. Começo, por exemplo, pela questão do espaço tridimensional, pelas coordenadas cartesianas, matemática, pela geometria, porque no fundo 3D é geometria. Começamos no ponto, passamos para a superfície, forma, volume e daí por diante. Quando trabalhamos aquilo que o aluno diz é pintura, não, meus caros, não é pintura. Nós estamos a trabalhar textura, estamos a trabalhar luz e cor, estamos a trabalhar pressão espacial, estamos a trabalhar também a noção de espaço, estamos a trabalhar os métodos de projeção, tudo isso, mas de uma forma lúdica e livre. Terminando, isto são alguns dos exemplos daquilo que nós estamos a fazer. Neste momento está estabilizado a abordagem à modulação 3D. Está estabilizada também a abordagem à modulação 3D e animação temática dentro da procura de interdisciplinaridade entre as disciplinas. Estamos também a experimentar com realidade aumentada, se bem que isso é um pouco, às vezes, complicado, porque, não sei quanto a vocês, mas os meus alunos estão a sofrer uma epidemia de tablets e smartphones. E por que não tirar partido disso e usar realidade aumentada, que até é muito fácil de fazer, porque as aplicações que eles utilizam para a modulação 3D produzem modelos que eles depois podem visualizar no seu telemóvel ou tablet virtualmente. E também estamos a brincar, como já disse, com 3D scanning. Um sonho meu é irmos para a impressão 3D, mas até lá os preços dos modelos têm que baixar um bocadinho. Eu gosto de mostrar esta citação do Mitchell Resnick, que, se não me engano, vem de um artigo chamado Computer as a Paintbrush, que já é um artigo antigo. O Resnick, como devem saber, está envolvido com a linguagem de Scratch de programação para crianças, está envolvido também com os Fab Labs do MIT. E isto, de certa forma, é o que me motiva a mim. Ou seja, não apenas por visualizar conteúdos, não é a interação do tocar em algo pré-feito, é mostrar às crianças que elas podem fazê-lo. Se irão pegar nisso ou não, isso tem a ver com as coisas individuais de cada um, mas dar-lhes o mais cedo possível esta oportunidade. E para aqueles alunos que têm já alguma apetência para este tipo de expressão, é uma forma de acelerar um processo que eles iriam fazer naturalmente. Desviando-me aqui um bocadinho, eu estava há bocadinho a hora do almoço a olhar para isto, está aí nas vossas caixinhas, e reparei também numa coisa que eu achei fantástica, que eu passaria a ler, se não se importassem. Sei que depois do almoço, a hora tramada para ter alguma coisa, muito mais para só ouvir. Mas encontrei aqui num artigo, que eu não li, obviamente, fiz só uma diagonal, sobre geometria descritiva de 2000, um conjunto de frases que fiquei pasmado. E só pensei, bolas, eu estou muito atrasado. Porque este senhor Leonardo Charrel, que eu não conheço, mas queria conhecer, diz que, alguns a páginas tantas, que no ensino de artes plásticas, com criatividade, na qual se espera que participem os estudantes, resta fazer com que a geometria descritiva, herdeira de monge, possa também investir pelo fantástico mundo da rádio virtual, das imagens digitais, colocadas à nossa disposição pelas ciências computacionais. E eu pensei, ok, em 2000 já sonhava com isto. Eu espero estar a contribuir para que isto nas crianças se desenvolva.
The End, convido-vos só a visitar a página do nosso projeto, 3D Alpha, já tem alguns anos de trabalhos com alunos. Tudo o que eu vos mostrei são imagens, mas o gozo é mesmo ver em 3D. Eu convido-vos a visitar a nossa página do Sketchfab, que é para quem não sabe, é o YouTube para conteúdo 3D. E finalmente, para quem quiser saber um pouco mais sobre as tecnologias que nós utilizamos, há o projeto WX3D, coordenado pelo meu mentor, orientador, professor Vitor Cardoso, da Universidade Aberta, que reúne recursos sobre 3D, mundos virtuais e educação. E muito obrigado. Vou deixar chegar o slide. Só um bocadinho. É, só um bocadinho. Eu já tinha ouvido fazer uma apresentação. Bem parecido. Nem Belas Artes, não. Não, Belas Artes não. Mas eu já vi isto. Eu tenho tentado levar este projeto sempre que posso. Tenho já falado em Leiria, Setúbal. Não. Nós abríamos aqui o debate. Ok, sim. Já um debate com de qualquer maneira, acho interessante esta ideia de tirar as ferramentas fáceis, de duas situações que são mais habituais do que esta, que é as tecnologias de informação e comunicação, são sobretudo tecnologias de controle de consulta, não é? Mas muito tecnologias de controle. Portanto, o ensino está neste momento, como vocês sabem, metido numa rede em que se controlam os alunos, em que se controlam os professores, por aí fora. As tecnologias, é importante perceber que elas são, sobretudo, tecnologias de controle e a nível mundial. Não é? Portanto, não só. E há um espaço de transgressão que é este que o colega nos trouxe, que é, de certa maneira, uma marginalidade, uma margem que se torna centro nas indústrias dos jogos, que hoje são mais importantes que a indústria de cinema, portanto, em termos de valor do capital que envolve, não é? E, portanto, acho que é muito interessante trazer isto para estas idades. De qualquer maneira, fica então aberto o debate com o Nuno sobre esta questão. Se tiver alguma questão, força. Eu, se calhar, na sequência, muito vou dizer, gostava só de dizer uma coisa para vocês já tiveram um problema no computador e ouviram para ver o que é que era? Abrir? Sim. Abrir o computador? Sim, o computador. A torre, que estava lá em casa. Aquelas coisas que dizem para a gente não fazer. Era aí eu queria chegar. É assim. Reparem que hoje em dia a tecnologia está quase pensada para que nós não toquemos sequer. É natural uma pessoa ter um problema no computador, eu abrir, nem seja para ver o que se passa. Nem que abre e fecha, ok. Depois vai falar com o Gui, que só está a voltar à questão. Mas pode abrir e pode ver. O vosso telemóvel não fazem isso. Porque se fizer, estão logo a dar cabo da garantia. A tecnologia está neste momento a evoluir para um nível de fechamento cada vez mais forte. E se nós não fizermos nada contra isso, se nós não começarmos nas escolas a mostrar aos alunos que a tecnologia com que eles interagem não tem que ser aquilo que está à frente deles, eles podem criá-las, podem manipulá-las, podem partir e voltar a construir, creio que estamos a seguir uma onda muito complicada. Aquilo que eu faço é uma experiência mais de artes visuais, do meu background, mas a nível de informática que vive em Portugal, estamos a assistir a um movimento muito interessante de professores que levam para a sala de aula robôs para desmontar, montar e voltar a montar, programar e pôr a andar, que levam placas Arduino para que os alunos aprendam a mexer com o hardware, que usam linguagens de programação simples para crianças, e estamos a falar de crianças de faixas etárias que vão desde o pré-escolar, literalmente pré-escolar, depois aprendem a programar livremente, e creio que são passos importantes para que nós tenhamos rédeas nesta tecnologia que tanto nos assusta e tanto nos domina cada vez mais. Pronto, desculpe. Se a gestão eventual desses trabalhos, me deu a impressão que esses trabalhos são individuais. Me deu a impressão, pelo que você apresentou. Se eventualmente esses trabalhos podem ser desenvolvidos por grupos,
se isso acontece, esses modelos, se seria isso o termo, se pedagogicamente existe uma gestão nesse sentido. Sim. E a outra questão é, até porque, a questão de gênero. Quer dizer, se eventualmente os homens, os meninos se interessam mais do que... Uma curiosidade que me veio, porque os jogos estão muito ligados ao universo masculino, dos meninos, né? Pelo menos é o que eu percebo. Como você está o tempo todo trabalhando com a ideia dos jogos... Eu estava o tempo todo. Ok, em relação à primeira questão... sim. Eu tenho uma questão de gestão do meu espaço de sala de aula. Eu não tenho 31 computadores. Só tenho 22. Por isso, se eu consigo trabalhar em grupo, para mim é um descanso. Mas dois a escolher. Aquele aluno que eu sei que se daria melhor sozinho, eu não vou obrigar a trabalhar em grupo. Os alunos que eu sei que têm uma boa dinâmica de trabalho, não vejo por que razão não poderão fazer. Em relação à segunda questão, nem sei como responder, porque eu não noto isso. Ok, é verdade que a cultura do gaming é mais masculina do que feminina. Não diria tanto. Algum género de gaming, se calhar, sim. Mas em relação ao jogar em si, não diria tanto. O que eu noto muito é que, se calhar, os meus alunos têm preferência por mudação arquitetónica, por veículos, por algo que envolva ação. Enquanto que as minhas alunas têm tendência a ir para o património, ir para a representação humanoide e coisas similares. Mas não vejo assim uma decalagem, felizmente, tão aprofundada quanto isso. Até eu pela experiência que sem dúvida. Eu gosto imenso de mostrar um trabalho muito específico que já tem um ano. Perguntas. 4 alunas e que para o fazer é mais simples do que parece, tiveram que aprender a pegar um problema, dividi-lo em partes sequenciais. Se estamos a olhar para um edifício, em que é que podemos partir para ocupar trabalho? Não temos que fazer 4 colunas, basta fazer uma. Tudo isso. Trabalho de grupo, feito por alunos, com imenso aperfeiçoamento. Este é muitos exemplos. Eu não trouxe os deste ano porque não tive tempo de os tratar com as sobrecargas que nós temos hoje em dia. Mais alguém quer fazer lá? Só curiosidade, conhece o trabalho da Luciana Não conheço tão bem quanto gostaria, mas conheço. Trabalho com o Filipe Cardoso, que faz parte desse doutoramento. Há muito o videojogo como ferramenta de trabalho nas escolas e há dois professores de música que depois eu posso passar os contactos dele que estão a desenvolver realidades. Tinha o professor Nelson Zagal que tinha aqui para videojogos, não é? Música. Não, eles são fabulosos, são 2 irmãos, um deles é surdo, é professor de música. E estão a desenvolver ferramentas pedagógicas com realidade virtual e realidade aumentada para meninos de 5º e 6º ano, na zona do Porto Nações. Eu acho que gostaria de estar a explicar questões com eles. Quanto mais divulgarmos, quanto mais falamos, mais se utiliza. Infelizmente, os professores da área de artes visuais ainda não estão muito dentro da área, mas o videogame, a realidade virtual e a realidade aumentada são áreas que têm potencialidades enormes e para atrair o aluno, que ao fim e ao cabo a ferramenta deles não é propriamente a caneta nem o lápis. Mas também faz parte. Também faz parte, sim. Um momento importante no projeto dos alunos, que eu chamo, ao meu ponto de circunstância, do projeto no projeto final, nós temos uns semestres, eufemismo, que são 3 meses muito a correr, 2 meses são de aprendizagem e 1 mês são cada aluno ou grupo de alunos desenvolve o projeto. E a primeira fase do projeto, assim que eles me dizem que querem fazer, é desligar os computadores. E vamos rabiscar. Querem fazer uma cidade? Então temos que planear, temos que ver como é que é. Querem recriar um monumento? Então como é que ele é feito? Como é que podemos decompor? Qual é a forma? Como é que podemos recriar?
que elementos precisamos. E isso faz com papel. Até porque se nós mostrarmos que essa fase é fundamental, essa fase do rascunhar, do esboçar, do ter ideias e pô-las e rascunhá-las no papel para assentar, também é algo que se perde, não é? A ferramenta não pensa. Também não pensa. Engana, mas nunca pensa. O algoritmo pode enganar, mas há assim um programador por trás a pensar por ele. Como ainda não chegaram os outros colegas, vamos continuar a conversa. Quer avançar com a tua mesa? Não sei. Se calhar. Se calhar. Eles ainda estão a Realmente o Ramon depois tem que apanhar uma caminhoneta, também não nos podemos atrasar demasiado. Sim. Eu vou pôr então só mais uma questão que já comecei a falar com o Nuno, que é o 3D no secundário. Já não é propriamente o trabalho com os alunos, mas há algumas comunidades de professores, de investigadores, por aí fora, que organizam conferências e entretenimento no espaço 3D. Se quiserem, há um grupo na universidade, também na Universidade Aberta, que se chama Imagens da Cultura, que organiza quinzenalmente esses encontros no secundário. Se quiserem aparecer, é só criarem o vosso avatar, que acho que é uma coisa interessante criar um avatar para o secundário. E portanto há então quinzenalmente esta conversa que envolve alguns colegas que também estão no doutoramento, que inclusive fazem algumas coreografias de dança dentro do secundário. E com certeza que na altura do São João, na altura da passagem de ano e por aí fora, se dança muito nesse espaço do secundário. Portanto, é um espaço de entretenimento, de encontros, de conversas muito variadas. Um encontro também de poesia. E, portanto, está aberto a quem quiser entrar. Eu queria fazer mais uma pergunta, assim. Porque eu sou um fã dos videogames, adoro. E me deixa um pouco viciado, não chega a ser viciado, mas eu vou falar assim, dar um exemplo e eu vou fazer uma pergunta em cima desse exemplo. Tem alguns jogos, por exemplo, jogos de zumbis, que são um corpo podrido que ataca as pessoas e que quer comer cérebros, enfim, né? E um dos jogos que eu jogava era justamente um jogo que era uma cidade fechada pelos militares e tu tinha que sobreviver nesse mundo matando todos os zumbis. E uma das frases que tinha no jogo era que quando tu matava um zumbi, aparecia um colega teu no jogo e dizia assim: ah, esse foi aquele que fez bullying contigo na escola. Enfim, pode parecer meio bobo, mas como é que se trabalha? Porque tem essa questão do 3D e da representação do corpo, a representação do eu no virtual. E aí tu transporta certos dilemas, ou retransforma esses dilemas, esses problemas, dentro desse ambiente virtual. Antes, você consegue totalmente. Nesse caso, estou dominando a ferramenta, mas eu passo por uma situação ética também, tipo assim, tá, o que a gente quer fazer com isso? A gente está recriando o Taj Mahal, mas ele tem uma história. Ele tem uma história do sultão, que tinha mais de 1000 mulheres, tem né, e como é que se trabalha esse tipo de coisa, como é que se trabalha a questão da transversalidade, do contato com outras áreas do saber, Como uma coisa para fantástica. discutir essas coisas com os alunos e trazer isso para dentro também da própria construção da ferramenta do 3D. Como coisa fantástica com esse problema. Se vai dizer que, ok, a abordagem é muito rápida, porque tem que ser. Eu quando falo em aulas, falo de um percurso de 3 meses. 3 meses para um aluno que nunca contactou com as tecnologias chegar a um trabalho, é claro que há muita coisa que tem que ser cortada. Se vamos trabalhar num projeto de nível mais interdisciplinar,
por exemplo, um que misture ciências, um caso muito, muito específico, a recriação, um que eu gosto muito de fazer e refazer, porque envolve vários tipos de saberes, que é criar um sistema solar virtual, modelar um sistema solar, obriga-nos a muito tempo mesmo. Digamos que se consegue-se fazer esse tipo de trabalho, se conseguimos isolar da parte curricular 1 hora, pelo menos, por semana, que nos permita trabalhar isso. Senão não conseguimos. E tem que ser mais isolado, não pode ser ir a uma aula, ir a outra aula. Mesmo assim é complicado. O tempo é, neste momento, o maior obstáculo que nós temos a aprofundar esse tipo de questões. Porque sim, tem toda a razão. É um excelente ponto de partida usar este tipo de trabalhos para buscar a ética nos videojogos. Eu quando digo que me inspiro nos videojogos, não a vou buscar para a sala de aula. Eles não vão jogar. Podem fazê-lo, se tiver algum tempo livre. Nunca têm. Mas, nem eu, quanto mais eles. Mas não é esse o objetivo. O objetivo é pegar na estética, na técnica do videojogo e mostrar-lhes, levantar um bocadinho cá a pouco e deixá-los ver o motor, deixá-los ver que podem mexer no motor. E mais que isso eu não consigo fazer, porque acaba o ano. E porque tenho que secretariar os exames, e porque tenho que arranjar uma informática. E 31 mil coisas acontecem ao mesmo tempo. Tenho que dar as notas e depois nunca há tempo, no fundo. Tá, a gente tem um problema curricular e mais de tempo que poderia ser Curiosamente, eu considero que as métodos regulares de TIC, as métodos que nós aplicamos, estão definidas dessa forma, curiosamente. Das métodos curriculares com que nós agora trabalhamos, eu creio que as de TIC são as que apostam mais na interdisciplinaridade, no trabalho de projeto e na abordagem flexível. A forma mais fácil que eu teria para dar minhas aulas seria pegar nas metas, pegar em conteúdos como segurança da internet, o que é o computador, como abrir o computador e saber o que está lá dentro, e depois trabalhar em termos de pesquisa de informação. Vamos pesquisar, vamos elaborar um documento, vamos elaborar uma apresentação e por aí vamos. Muitos fazem isso e eu creio que não vendem mal muito, porque são também competências necessárias. O que eu tento fazer é dar uma mais-valia aos alunos, mostrar-lhes o que poderá haver para além de. Tenho que sacrificar muita coisa, nomeadamente aquela parte mais formal de aplicações Office, mas que no fundo também não é por aí, porque eles vão lá muito facilmente. E com isso investir na criatividade deles e em dar-lhes uma ferramenta em que eles possam expressar aquilo que bem entenderem. No fundo, também é um pouco isso. Só para terminar, o professor estava falando do secundário e tem um artista brasileiro chamado Paulo Brusque, que ele fez um filme dentro do secundário. Ele convidou um documentarista para criar o processo criativo, para filmar o processo criativo dele dentro do secundário. Então ele, de certa maneira, ele aborda essas questões, não só do 3D, mas da realidade virtual, da realidade aumentada, e como transportar isso para a questão do sujeito, né, de potencializar isso dentro da questão estética, dentro de um outro ambiente, e de como vivenciar isso dentro desse ambiente. Mas é interessante ter essas outras referências. Né? Sim, eu consigo que o Left tem um problema muito sério com base em tanto isso. Então, gráficas e acesso, portanto, não posso ir muito por aí. Mas a questão é que não há só uma tecnologia, há várias. Aliás, há uma míria de tecnologias possíveis. Com elas vem uma inumidade de vertentes possíveis que temos muitas vezes que escolher e selecionar. Second Life é uma, a programação é outra. Estou dando um exemplo, né? Sim, perfeitamente. Estou a mostrar que realmente há muito mais e às vezes temos que definir, porque senão não conseguimos. Obrigado, Nuno. Passamos então a outra. Deixa eu apertar um negocinho aqui. Eu já estou perdendo de ontem, né? Vai estar